Só para relembrar, a gente está naquele episódio, né, que Francisco tinha salvo a filha de um comerciante que tinha sido abusada por malfeitores, e a esposa dele tinha presenteado Francisco e seus seguidores com algumas moedas e algumas pedras preciosas. Mas o pai da menina fingiu que tinha concordado e depois mandou os capangas dele irem atrás de Francisco para recuperar tudo que a mulher tinha doado. Então vamos lá. Daí a pouco, os seus comparsas chegaram temerosos diante do patrão que ouviu abatido o que acontecera. Quando lá chegamos, senhor, encontramos os malandros cantando. Vasculhamos tudo, sem que eles reagissem. E quando nada encontramos, demos a eles o que precisavam, uma sova em cada um, menos no tal de Francisco, que não estava naquela hora. Disseram que tinha ido buscar água. Vasculhamos todos os bebedouros e não o vimos. Parece que aquele homem tem parte com Satanás. Não o encontramos. Se quiseres, voltaremos lá mais tarde. Túlio disse vencido. Não, não precisa mais. Aqui está o ouro e as pedras. Elas estavam aqui, em casa, e caíam em um canapé, já quase dormindo. Capítulo 18, a comunidade franciscana. A caravana chegou a Assis em festa, e dali partiu para Rivotorto, onde os irmãos esperavam ansiosos por notícias sobre os destinos da comunidade. Foi grande a alegria do encontro. Os discípulos de Francisco já haviam, em sua ausência, programado trabalhos de pregação evangélica e conversações nos lares que quisessem recebê-los. Já haviam aumentado as ovelhas de Francisco, sendo que o trabalho era a primeira preocupação de todos. Esse parágrafo é muito interessante, porque ele fala da disposição daqueles que comungam o mesmo sentimento, né? É muito comum a gente ver grupos, né, de pessoas que se lançam a qualquer tipo de trabalho, mas ficam esperando que alguém tome a liderança, que alguém diga o que vai ser feito. E eles, mesmo estando ligados a Francisco, não ficaram esperando que Francisco dissesse a cada um o que deveria ser feito, qual era o trabalho a ser realizado. Eles já tinham isso na sua própria essência. E mesmo sem a presença de Francisco, eles já foram executando certamente o que o coração de Francisco pediria a cada um deles. E é esse o movimento que a gente vem fazendo entre nós aqui, com a espiritualidade, com os mentores. Aos poucos a gente já vai não mais precisando ouvir qual é a orientação que devemos seguir. A gente vai passando a sentir isso. E cada vez a gente se aproxima mais, se funde mais, se torna cada vez mais uma única essência. Shaolin, que também irradiava alegria, sentia que para ele a vida melhor era aquela, faltando planejar junto aos outros regras internas da comunidade, de maneira mais ampla e convincente. A casa era pequena para tantos frades, mas como o amor a tudo ajuda e tudo resolve, eles se acomodaram nos ranchos como se estivessem em luxuosas residências. Dona Maria Picalini, Jarla e Foli, quando souberam da chegada de Francisco,
foram vê-lo. E o encontro foi de muitas emoções. Choraram e sorriram quando ficaram ao par de todos os acontecimentos. Sua mãe fê-lo deitar a cabeça em seu colo, como nos tempos passados, e contar a ela as histórias que naquele momento eram reais e fascinantes. Todos ouviram a voz meiga e vibrante do frade de Assis, narrando, detalhe por detalhe, muitas coisas que a divertiam e instruíam a todos. Silvio, deixa eu só também fazer um comentário. Se puder voltar só um pouquinho ali na parte do Shaolin, que até é bacana com relação a esse ponto que você trouxe, que é tão bacana, né, quando falou aqui do Shaolin. E é bonito ver o trabalho do Francisco, quando ele vem, né, com aqueles 200 e vai se formando a comunidade. Eu estive falando que cada um vai sentindo o próprio chamado dentro desse grande movimento. E é bonito também quando ele coloca aqui, né, faltando planejar juntos aos outros regras internas da comunidade, de maneira mais ampla e convincente. Então é importante também a gente sempre perceber essa relação entre os membros, que havia todo um processo também para se formar unidade. O grupo ia se formando, mas ia se estruturando também as próprias leis orgânicas que regem grupos. Então, à medida que vai crescendo, vai sendo formada a ordem franciscana, né, com o que eles chamam do seu carisma, o seu aspecto próprio dele, mas que segue determinados princípios em comum. E isso é o que toda a natureza tem, né? Todos os organismos, ele tem as suas formas de organização para que mantenha a estrutura orgânica, funciona da maneira mais fluida, mais que possa se tornar cada vez mais um instrumento para se ligar com organismos maiores, né? Então, essa ideia do organismo, eu acho sempre muito bacana quando a gente vai pensando nesse ponto. E sempre ligando realmente com o mundo maior, com as informações que vão sendo passadas e reestruturando, né? Eles vão passando através também dessa inteligência coletiva. Então é um ponto também nessa parte que foi bem bacana, que o Silvio trouxe. Aí queria também colocar essas reflexões. Folie, que mudara muito, estava encantadora. Sua meiguice impressionava Hades, e sua voz parecia um canto que se eternizava no espaço e no tempo. E ela, ou a Francisco, chamando-a de pai pela primeira vez. Pai Francisco, sofremos com a tua ausência. Parece-nos que faz anos nos separamos de ti e não queremos que isso aconteça mais. Por Deus, fica conosco para sempre, que seremos felizes. Se porventura, Deus, te convidar para tarefas fora de Assis, pede a ele que me chame também. Poderei prestar serviço, mesmo o mais humilde. Ser-me-á valiosa dádiva acompanhá-lo, para onde quer que seja. A mãe de Francisco, passando as mãos em seus cabelos, vibrando contentamento por tê-lo no colo, disse em seguida: as palavras de Folie são as minhas. Desejo como nunca ficar junto ao meu filho. Jarla, com os olhos em lágrima, fez saber que as suas ideias eram
as mesmas que as delas. Francisco, mesmo deitado, com intenso amor por aquelas mulheres, redarguiu com sabedoria: conheço muito os vossos corações e certamente os vossos sentimentos, e eles muito me ajudaram a viver, concedendo-me coragem e dando-me esperança nas minhas lutas. Contudo, devo dizer a todos que nossa vontade é fraca diante da vontade de Deus. Ele, o soberano Senhor, sabe o que faz e nunca erra nas suas diretrizes. É bom que compreendais que o meu maior prazer é tê-las junto de mim, admirando-as e trabalhando lado a lado, pelo muito que nos amamos. Se nosso Senhor Jesus Cristo achar conveniente que andemos juntos, já é o começo do céu em meu caminho. Mas se ele decidir a nossa separação pelo bem da coletividade, devemos transformar a saudade em amor ao próximo e as lágrimas em trabalho em favor dos que sofrem. Pois quem verdadeiramente ama não exige, não magoa, não se entristece, não se sente infeliz com os desígnios de Deus e emprega o seu tempo em tudo o que se considera digno diante da vida. Podemos nos lembrar de Paulo, quando falava aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 3, a que o nosso Shaolin se referia, assim se expressando: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aqui eu só queria fazer uma analogia, né, de tudo isso que ele fala, né, dessa beleza, né, do estar junto e do se separar, seguindo os desígnios de Deus, trazer um pouco para a nossa vida diária, né, quando nós perdemos um ente querido, e colocar na mesmo patamar do que Francisco falou. Às vezes, as pessoas muito, muito próximas são chamadas para um outro tipo de serviço, que naquele momento eles não precisam da nossa companhia. Isso nos gera saudade, nos gera até uma certa tristeza. Mas devemos encarar isso como mais uma oportunidade de amar, de compreender, de servir. E que, na verdade, não existe qualquer possibilidade de separação. Caminhamos juntos sempre em sentimentos, em lembranças, em amor. Na madrugada, faleceu uma tia do meu marido. Eu estava pensando nisso, assim, ontem, eu pensando, né, nem sabia que ela ia falecer, mas ele foi ao hospital e disse que já estava, assim, bem serena, e aí eu fiquei pensando que lindeza até, assim, de estar tá indo justamente nesse período de, né, que foi dia de finados ontem. Eu fiquei, assim, até emocionada, assim, pensando nisso. É uma entrega tão grande, porque já é uma data, né, até, então, assim,
é tão bonito se a gente olhar com outros olhos, né, para essa entrega, assim, como você está falando. Então, eu me lembrei, assim, dessa sensação que eu tive. E aí, hoje de manhã, ficamos sabendo que ela tinha falecido. Mas isso foi só né, até breve, assim, a gente sente que é tão leve, tão bonito quando a gente percebe dessa forma, né? E muita luz aí, muita emoção nas suas palavras, Silvio. Muito obrigada. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se estamos acompanhando alguém por amor, este deve ser verdadeiro. E se o for, não pode fugir às regras traçadas pelo Evangelho. A todos vós que me neste momento, afirmo que estou aqui para vos servir. E no momento em que minha vigilância acerca de boa conduta, faltam algumas palavras no texto, que me chamais a atenção. Mas isso aqui traz aquela me lembrança, né, da discussão que a gente teve ontem, né? Que o nosso foco é servir. Nós estamos aqui para servir e só para servir. Não precisamos nos preocupar em aprender, em recebermos ajuda, em recebermos qualquer benécia, seja do alto, seja dos nossos companheiros ao nosso redor. Estamos aqui para vos servir. E só isso. Só isso importa. Desejo que, com severidade, para que eu acorde para o bem, que devo fazer? Sou escravo da disciplina e devo ser o da educação. Perante Jesus Cristo, eu desapareço. Em seta de alguém que serve e ama, porque ainda nada sou. Estivemos no Vaticano por bênção de Deus, não em busca das bênçãos da sua santidade Inocêncio III, porém, pedindo a aprovação das regras que desejamos pregar e viver, para que o povo nos ouça, dada a cegueira da massa humana. Respeitamos imensamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Não obstante, estamos buscando os caminhos que nos ensinou o Evangelho nos primeiros albores da cristandade. As nossas regras são simples, mas difíceis de serem aceitas, pelo modo que levam os povos, né? Os vícios e os hábitos criados pelos homens, enlouqueceram os próprios homens. Estamos afastados há muito tempo da reta conduta, do reto pensamento e do reto dever, da reta palavra, da reta ação e da reta harmonia. Aquela que nos faz conhecer a harmonia espiritual. Sei, e novamente vos falo,
que não viemos ao mundo para pisar em sedas, nem desfrutar as delícias idealizadas pelos homens. Viemos, sim, em um regime que leva muita disciplina ao rigor do sol e da chuva, a ter como teto a natureza, ter como vestes simples tecidos, como alimento parcas porções, respeitando os primentos que a vida pede para não desperdiçar. Falo e repito muitas vezes, se preciso for, que não viemos combater ideologia alguma. Não viemos combater nem criticar qualquer facção religiosa. Viemos, sim, procurar todos os meios possíveis de fazer voltar ao seio da sociedade humana o Evangelho como ele nasceu, os exemplos do Cristo e dos primeiros cristãos, porque esses exemplos estão sendo esquecidos pelos chefes religiosos, que em suas mãos prendem o maior tesouro espiritual da terra, a boa nova de Jesus Cristo. Silvio, deixa eu só fazer um comentário nessa parte, tão bonita, gente, tão bonito. Se puder só voltar ali no parágrafo um pouquinho antes, tem ali a parte, que quando ele estava aqui, essa parte, quando ele colocou aqui, tá bom, quando ele colocou aqui, né, quando Francisco coloca: estamos afastados há muito tempo da reta conduta, do reto pensamento, do reto dever, da reta palavra, da reta ação, da reta harmonia, aquela que nos faz conhecer a harmonia espiritual. Nossa, quando colocou essa parte, me remeteu muito aos caminhos do budismo, né, porque o budismo ele também tem algo muito parecido, que são os 8 passos da harmonia espiritual. E bem no começo desse livro, teve uma parte que o Miramês ele faz uma ligação entre a vida do Francisco e a vida do Buda, né, do Siddhartha Gautama. Mostrando aspectos parecidos, que ambos nasceram em berço, né, com muitas posses, e depois sente o chamado e deixa tudo e segue um caminho espiritual. E aí aqui, né, enquanto estava vendo, eu abri aqui rapidamente, coloquei, né, os 8 passos, né, do budismo, e que é bem parecido, né, que eles são a perfeita fala, a perfeita conduta, o perfeito meio de subsistência, né, a perfeita compreensão, a perfeita aspiração, o perfeito esforço, a perfeita atenção, e o último passo é a perfeita contemplação. Então, são os 8 passos que o budismo propõe, e que nossa, me lembrei demais quando eu estava nesse ponto do Francisco, sabe? Opa, Ana, quiser compartilhar aí? Bom dia. Sabe o que me lembrou muito também? O Gandhi, que ele libertou a Índia, né? Baseado em fazer o tecido dele, em se vestir com o tecido para se livrar da dominação da Inglaterra, né? Que praticamente escravizava ele. E pelo exemplo dele, né, sem levantar uma arma, inclusive quando eles eram massacrados, né, é a mesma conduta mesmo, e é só através do exemplo, né, muito lindo. É interessante que também, na yoga também, são 8 passos, né, até você atingir a suprema ascendência, né, que cada um dá um nome, né, nirvana, ou seja lá o que for, né, mas
para a gente, né, a compreensão do universo, né? E tem uma coisa que me chamou mais a atenção na continuação aqui do parágrafo, quando ele fala que precisa voltar às origens do cristianismo. E isso serve de start para as pessoas começarem a pensar por que nós estamos a cada dia sendo mais ligados aos nossos ancestrais, aos povos mais primitivos, porque por causa dessa mesma necessidade que a gente volte à essência da criação de tudo, que a gente volte ao processo com o sentido com o qual ele foi criado. E nós fomos desvirtuando conforme a humanidade foi conduzindo a sua história. Então, se alguém tem ainda alguma dúvida do porquê desse surgimento de ligações com povos muito antigos, com povos ancestrais, com seus próprios ancestrais, aqui está a explicação de Francisco. Nós precisamos retornar à pureza da criação, à pureza dos primeiros sentimentos, das ideias iniciais que construíram tudo isso.